Olá, meus amigos, mais uma vez nós estamos juntos aí no programa do nosso Compartilhar, nosso projeto, que tem por oportunidade, tem por propósito, né, dar oportunidade para a gente expandir um pouco os nossos conteúdos de fé. E hoje eu quero convidar vocês a nós darmos uma olhada e sairmos um pouco daquele roteiro das histórias bíblicas e darmos uma olhada na história da Reforma Luterana, né, que estamos no mês de outubro agora, lembrando, né, a passagem do dia da Reforma, 31 de outubro, e algumas reflexões assim só para ir trazendo à memória, né, tudo aquilo que aconteceu, a importância, o significado de tudo aquilo que temos aí como conquista do tempo do Martinho Lutero. Podemos pensar também até que ponto que ainda estamos comprometidos com essas mesmas, com esses mesmos conteúdos, com essas mesmas verdades, né? Enfim, a Igreja Luterana ela tem uma missão a cumprir, né, dentro do cenário do cristianismo, e nós temos uma parcela bem importante, significativa, né, de contribuirmos para isso, porque nós temos uma verdade revelada, né, conhecemos essa verdade. Martinho Lutero colocou isso nas nossas mãos aí, pela tradução da Bíblia e por todos os escritos dele depois também. E é importante que a gente tenha essa consciência, né, dessa responsabilidade. Na medida que nós temos conteúdo, nós também temos responsabilidade de divulgação desses conteúdos. E o período da reflexão sobre a reforma é sempre um período que nos traz esse convite. Então quero convidar vocês a acompanhar aí um pequeno momento, né, uma pequena apresentação, retomada ou lembrança de coisas que nós já sabemos a respeito da reforma, mas sempre é importante a gente clarear isso na mente, para poder continuar fazendo aquilo que já foi começado a fazer, que é a revelação da vontade e do plano divino para toda a humanidade. Essa é a essência do trabalho de Lutero lá, tá bem? Então seguimos aí com o nosso momento. Muito bem, então sobre a Reforma Luterana, né? Vamos começar, nós vamos ver que existem alguns marcos que são importantes na história do luteranismo, né? E um dos marcos importantes, além do dia 31 de outubro de 1517, quando foi dado o pontapé inicial, Martinho Lutero fez a primeira publicação da palavra de Deus lá, das verdades que ele julgava importantes, que fossem repensadas pela igreja dele. Lá em 1530, a gente vai ver que começam a ser divulgados assim, esses princípios da doutrina luterana. Eles começam a ser mais organizados, eles começam a ser elencados de uma forma que possa oferecer uma maior transparência do que é que se está pensando quando se pensa a igreja naquele contexto que Lutero estava convidando para pensar a igreja. Então a gente vai ver que ali em 1530 os estudos eles estão em torno assim de assuntos como esses que eu destaco aqui, ó: salvação pela fé, tudo é graça de Deus, é a favor de Deus, né? E a presença da verdade somente na Bíblia. Então, esses pontos são pontos chaves de tudo aquilo que Lutero está trazendo para a humanidade refletir, para a sua igreja primeiro refletir, e também Lutero tem um alcance de humanidade, né? Os pensamentos de Lutero alcançam o mundo fora da igreja também. Então veja bem, salvação, como no tempo de Lutero havia uma discussão muito grande quanto à questão da salvação. Que ela tinha que ser conquistada pelas pessoas, ela podia ser até comercializada, né? E Lutero então vai dizer, não, é pela fé que a coisa vai. E esse é a graça de Deus, esse é a favor de Deus, ninguém pode cobrar por isso. Está escrito lá na palavra de Deus e isso não pode ser mexido, né? E o princípio de interpretação da palavra de Deus está lá na Bíblia. A Bíblia interpreta-se a si mesmo. Esse é o ponto fundamental que nós não podemos abrir mão. Então não podemos ficar alterando as verdades bíblicas por outros documentos, encíclicas ou alguma outra autoridade que se institua dentro do mundo e que queira proclamar verdades no mesmo ponto, no mesmo nível da Bíblia. Não, a Bíblia é a verdade única da palavra de Deus. Então lá em 25 de junho de 1530, vão os confessores, né, que são já os que estão aí em torno de Lutero, pensando com ele, eles vão marcar uma data de novo, né? Essa data fica bem importante dentro do contexto luterano também, que é o dia da Confissão de Augsburgo, em que essa igreja nova começa a se estruturar, começa a se configurar, né, como uma igreja cristã que precisa ter uma identidade. Então eles vão fazer essa escrita desses documentos, que é chamado Confissão de Augsburgo.
Esse documento a gente chama de DNA da Igreja do Luteranismo. É a marca, né, aonde está toda a essência do luteranismo, tudo aquilo que se ensina dentro da igreja e que une a igreja luterana no mundo inteiro, está dentro desse documento, Confissão de Augsburgo, que traz ali vários aspectos, né, do conhecimento da humanidade, que a humanidade precisa ter a respeito da revelação de Deus através da palavra de Deus. Então, Martinho Lutero sempre fixa, né, a sua atenção na palavra de Deus, e ali eles vão fazendo escritos e estudos e vão assim, divulgando isso, né, proclamando isso. Isso eles juntam no Livro de Concórdia, na Confissão de Augsburgo. São 28 assuntos que são estudados ali, que são tratados dentro desse livro, desse documento, né? É um documento que é apresentado publicamente, né, numa reunião oficial da igreja lá, e eles, então, são alguns destaques eu trago aqui para vocês desses documentos. Então, primeiro destaque, a gente fala lá sobre Deus, ela vai falar sobre Deus, sobre o pecado original e sobre o Filho de Deus. Vamos explicar o que nós entendemos por esses assuntos, né? Depois ele vai falar sobre justificação, como é que nós somos salvos, sobre a igreja, sobre o batismo, sobre a Santa Ceia, e vai assim identificando essa história da igreja, vai nomeando e descrevendo o pensamento bíblico. Sobre a política e o governo civil, sobre o livre-arbítrio e sobre o pecado, né? Esses são todos assuntos que são tratados lá na Confissão de Augsburgo. É bem interessante, se você não conhece, de repente poder acessar. Na internet tem esses documentos por aí, só dá uma busca ali, e você já vai achar, né? O que a Bíblia ensina e o que o luteranismo segue em relação a esses assuntos. Sobre o culto, sobre a missa, sobre o poder dos bispos, poder da igreja, né? Isso tudo está dentro do aspecto de vida cristã, né? Então, o que a gente precisa saber e o que a gente pode fazer e como que a gente pode direcionar esses assuntos também na nossa vida cristã. Então, algumas coisas são bem importantes que nós podemos destacar aqui dentro dos princípios religiosos da doutrina luterana. Primeiro, a livre interpretação da Bíblia, sem a necessidade de pregadores, padres e outros intermediários. A Bíblia interpreta-se a si mesma, né? Esse era o pensamento de Lutero. Nós lendo a Bíblia, nós já temos a verdade, né? Não podemos agora tirar a Bíblia e colocar outras pessoas a falar em nome da Bíblia. A Bíblia precisa estar no centro, né? O pastor pode estar lá para anunciar a palavra de Deus, mas a missão do pastor é trazer o pensamento bíblico, trazer a palavra de Deus. A Bíblia tem que estar na mão do pastor, né? Ou no pensamento, ou na fala. Ele tem que ser o conteúdo, tem que ser a base, né, do trabalho que o pastor vai realizar. Porque a Bíblia se interpreta a si mesma, ela se completa, né? Esse é um princípio básico do luteranismo também. Nunca podemos extrair um pensamento da Bíblia, isolá-lo, para fazer daquilo um assunto, né, sem que ele se relacione com tudo o que está dentro da Bíblia nesse assunto, né? Então é importante a gente ter essa centralidade da palavra de Deus. Outro ponto importante é a eliminação das tradições e rituais e cultos religiosos, né? Então tudo aquilo que se constitui como uma tradição que não tem uma finalidade de engrandecer o nome de Cristo, de elucidar a obra salvadora de Cristo, não tem necessidade. Então elimina tradições e cultos e rituais religiosos, né? Lutero quer centrar em Cristo, ele quer centrar a nossa vida com Cristo, perdão, vida e salvação no culto. E as atividades da igreja devem estar centradas nisto. O resto é o resto. Palavra de Deus, evangelho e sacramentos. Isso deve ser o centro de toda a ação da igreja cristã, né? É o fim do celibato, que é a proibição do casamento por padres, por exemplo, né? Ele também estava sendo apregoado dentro dos princípios religiosos da doutrina luterana. A proibição do uso de imagens, né, também, como uma identificação do princípio bíblico lá do primeiro mandamento, né? Então a igreja luterana não se identifica por imagens. E o uso do alemão nos cultos religiosos. Por que do alemão? Porque estava na Alemanha. Então o povo devia receber o culto no seu idioma. Como era lá a Alemanha, então tinha que ser em alemão, não mais em latim, como era acostumado. E isso é uma coisa importante que depois vai se multiplicando, que todos os povos devem receber o culto na sua própria língua, no seu próprio idioma. E a Eucaristia e o batismo com únicos sacramentos válidos, Santa Ceia e batismo, são os sacramentos, os dois sacramentos válidos, né?
Esse é um destaque importante também do luteranismo, né? Centra, porque na igreja do tempo de Lutero havia outros sacramentos também, que eles foram então não entendidos como sacramentos por parte de Lutero. Aí Lutero, para sistematizar esses princípios, ele cria um manual, que é o Catecismo Menor, que é o manual que os pais devem usar para a educação dos seus filhos dentro de casa, como que um pai deve ensinar em casa. Então é um catecismo bem pequenininho, bem enxuto assim, 40 e poucas páginas ali, e já deu, né? Tá tudo escrito, tudo ali, um resumão de tudo o que a Bíblia traz. E Lutero vai fazer esse resumo, ele vai trazer esse resumo em seis capítulos, né? Ele vai dividir isso aí, todo o conteúdo bíblico, em 6 partes, para que o pai possa ensinar em casa para os seus filhos. Os 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso, o batismo, o ofício das chaves e a confissão, e a Santa Ceia. Esses são os 6 pontos que Lutero elabora, e ele produz então esse pequeno catecismo como um manual mesmo, né? de vida familiar, tá? Para o pai poder ter isso na mão. Mais tarde, esses documentos todos eles vão sendo analisados, debatidos, estudados, complementados, suprimidos algumas coisas, incrementados em outras, e esse debate vai muito longe, vai até 1580, com várias intervenções, né? Reuniões, assembleias, encontros, debates, concílios, né? Porque a igreja ela precisa se consolidar diante, né, com verdades que sejam provadas, que sejam concretas, que sejam verdadeiras, né? Verdades verdadeiras de novo, né? Mas enfim, Lutero então ele vai juntando pessoas ao redor de si que vão fazendo esse debate, que vão juntando essas ideias, né? Existem muitos então que vão se agregando e vão engrossando esse cordão dos teólogos que vão debatendo esses assuntos, e vai resultar então em 1580 no Livro de Concórdia. Esse Livro de Concórdia ele é o conjunto de todos os documentos históricos da Reforma Luterana, né? Então lá vai estar registrado tudo o que foi debatido até ali, e vai formar então esse documento que é um documento oficial do luteranismo. Nesse Livro de Concórdia, alguns conteúdos que a gente tem ali, para entender o que ele trata, né? Os artigos que tem. Os 3 símbolos ecumênicos, que são então os credos, apostólico, niceno e atanasiano. A Confissão de Augsburgo, aquele documento primeiro que eu falei para vocês, que era o DNA da igreja lá. Depois da apresentação dessa confissão, teve que ter um debate sobre isso. Eles tiveram que fazer algumas explicações, que foi chamado então de Apologia da Confissão de Augsburgo. Então é um acréscimo ao que tinha já sido apresentado. Mais tarde, outros assuntos precisaram ser retomados, que ainda não estavam muito claros. Então, outra reunião, artigos de Esmalcalde, é outro documento que tem. Depois, Lutero eles veem a necessidade de falar sobre o poder e o primado do Papa, porque a igreja estava toda centrada no Papa, a autoridade maior. Era o Papa que decidiu o que era certo e o que era errado, o que podia e o que não podia. Então, Lutero vai fazer um documento especial para tratar dessa questão, para mostrar que isto não passa por aí do ponto de vista bíblico para a igreja, né? Então é todo um tratado que tem sobre esse poder do Papa aí. É outro documento que está lá no Livro de Concórdia. Depois tem o Catecismo Menor, tem o Catecismo Maior, que é uma explicação do menor. O menor era para o pai ensinar em casa. O maior já era para alguém que está interessado em ampliar seus conhecimentos, e para adultos também. O menor era para a criançada, né? E o maior então é para adultos que queiram compreender um pouco mais sobre essas verdades. O Lutero escreve o Catecismo Maior. E depois então, para resumir tudo, juntar todos esses documentação, foi então escrita a Fórmula de Concórdia, que é onde agora os acordos, onde é que nós estamos de acordo, o que nós temos como princípio, como identidade, né? Então esse é o conteúdo, tá? Existem alguns textos bíblicos que nós podemos destacar também como marca do luteranismo, que são fortes, né, dentro do luteranismo, considerados sim textos chaves da reforma luterana. Romanos capítulo 1, versículo 17 é um deles, onde está escrito lá: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então esse é um texto muito claro que Lutero tenta trazer como base e luz assim, para tudo aquilo que ele está ensinando aí agora. Romanos 3, 21 a 24, onde ele encontra lá esta verdade, ó.
Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, que eles dizem: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram, todos estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Esta verdade precisava ficar muito clara também dentro do pensamento de Lutero. Ele entendeu isso muito bem e trouxe isso como um texto bem importante. Outro texto importante e chave, Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então é pela graça que somos salvos. De novo, né? Tira o poder de toda aquela negociação da fé, da religião que tinha no tempo de Lutero. É a graça de Deus, é favor, é presente de Deus. O lema da vida de Lutero, né? Ele tinha um lema pessoal de vida. Segundo a história diz que Salmo 118, versículo 17, ele foi, né, muito perseguido, muito mal entendido em muitas coisas, e ele encontrou esse versículo que fez dele o lema de vida. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. É isso que eu vou fazer. Então essa determinação, essa garra de Lutero, né, para enfrentar os desafios que a gente tem. Depois Lutero tem outro texto também importante, que é inspirador do hino de batalha, né, do que é chamado o hino da Reforma. Salmo 46, versículo 7, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Baseado então nessa palavra e essas palavras que estão em torno desse salmo, Lutero compõe o hino oficial da Reforma Luterana, que é chamado o hino Castelo Forte, né? Sabendo de que Deus está do nosso lado, é bem bonito esse hino também, tem conteúdos muito fortes aí da fé. E aí então a data, né? 31 de outubro de 1517, na igreja de Wittenberg, Catedral de Wittenberg, Martinho Lutero dá o pontapé inicial de toda a obra da Reforma, pregando na porta as 95 teses, conforme já falei para vocês anteriormente. Então essa é a nossa reflexão para essa semana. Deus abençoe você também, que você também possa buscar sempre essas verdades, são as verdades bíblicas, né? Reveladas por Deus, e que nos deixam bem seguros aí no caminho da salvação. Que Deus te dê também essa segurança, que a Igreja Luterana possa sempre ter esse compromisso, né? Nós todos que somos Igreja Luterana, o compromisso de honrar essas verdades e torná-las conhecidas das pessoas com quem nós convivemos e nos relacionamos. Ficamos por aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.